Você acha que o seu dia começa quando você abre o celular. Mas a verdade é mais estranha. O seu dia começa quando a sua mente recebe o primeiro comando. E quase sempre esse comando não é seu. É uma notificação, é a pressa, é a comparação, é a lista infinita que aparece na sua cabeça antes mesmo de você terminar de acordar. E aí você vive o resto do dia como alguém que entrou num filme já no meio da cena, tentando se localizar, correndo atrás de um roteiro que foi escrito por outra coisa. Agora, escute com calma. Existe um hábito de 2 minutos que muda o seu dia antes de começar. Não é motivação, não é pensar positivo, não é uma rotina gigante. É um pequeno ritual de controle, um jeito de colocar a mão no volante antes que o piloto automático assuma. E quando você faz isso, acontece algo que muita gente não percebe. O mundo não muda, mas o seu filtro muda. E quando o filtro muda, o mesmo dia vira outro. Hoje eu vou te ensinar esse ritual completo. E se você fizer por 7 dias, você vai sentir uma diferença que não dá para desver. Porque o segredo não está em ter um bom dia. O segredo está em decidir quem você vai ser 2 minutos antes de agir. Existe um fenômeno simples que explica por que tanta gente começa o dia perdendo. Nos primeiros minutos, a mente está altamente sugestionável. Ela está buscando sinais, perigo ou segurança, urgência ou direção, confusão ou clareza. Se o primeiro sinal é caos, você entra no modo reativo. Você passa o dia respondendo, apagando incêndio, correndo sem saber para onde. E no fim, a sensação é a mesma. Eu fiz muita coisa, mas não fiz o que importava. Carl Jung dizia que quando você não traz algo à consciência, isso volta como destino. Traduzindo para o dia a dia, se você não escolhe a direção escolhe você. E aqui entra o hábito de 2 minutos. Eu chamo de o ritual do primeiro comando. Você faz isso antes de começar qualquer coisa importante. Antes de abrir o WhatsApp, antes de abrir o e-mail, antes de abrir o YouTube, antes de começar a trabalhar, estudar, treinar, criar. 2 minutos, cronometrados, simples, e ele tem 4 passos. Passo 1. Fechar o portal. 15 segundos. O portal é a entrada de estímulos. O dia moderno tem um vício. Ele começa pela porta errada. Então, por 15 segundos, você faz uma coisa que parece pequena, mas é um símbolo brutal de poder. Coloque o celular longe do alcance da mão. Se estiver no computador, feche todas as abas que não são essenciais. Encoste os pés no chão. Endireite a postura. Você não está fugindo do mundo. Você está dizendo, antes de eu entrar, eu escolho. Isso quebra um encantamento silencioso, o de começar obedecendo. Passo 2. Respiração do comando. 45 segundos. Agora você vai regular o seu estado interno, porque sem estado não existe foco, existe só esforço. Por 45 segundos, faça 3 ciclos de respiração. Inspire por 4 segundos. Segure por 2 segundos. Expire por 8 segundos, 3 vezes. Enquanto expira, repare numa coisa. A sua mente tenta correr. Ela tenta listar problemas. Ela tenta te puxar para o futuro. E você volta. Esse passo tem uma função invisível. Ele sinaliza para o seu corpo que não existe ameaça imediata. E quando o corpo entende isso, a mente para de procurar perigo em tudo. E aí sobra espaço para a intenção. Passo 3. Uma frase que define o dia. 45 segundos. Agora vem o coração do ritual. Você vai dizer, em voz baixa, ou escrever num papel, uma única frase no formato. Hoje, eu sou o tipo de pessoa que não que eu. E complete com algo específico e executável. Exemplos. Hoje, eu sou o tipo de pessoa que começa pelo essencial.
Hoje, eu sou o tipo de pessoa que termina o que começa. Hoje, eu sou o tipo de pessoa que faz o difícil primeiro. Hoje, eu sou o tipo de pessoa que não negocia com distração. Hoje, eu sou o tipo de pessoa que cria antes de consumir. Perceba o que isso faz. Em vez de você depender de humor, você está assumindo uma identidade temporária. E identidade é mais forte do que vontade. Napoleon Hill falava sobre propósito definido. Mas existe um nível ainda mais prático, o propósito do dia. Então, depois da frase, escolha uma única ação-chave para hoje. Só uma. Não é uma lista, é um alvo. Pergunta simples. Se eu fizer apenas uma coisa hoje, qual coisa torna o dia vitorioso? Escreva essa coisa em 6 palavras ou menos. Exemplo. Escrever a primeira página do projeto. Treinar 20 minutos sem negociar. Enviar a proposta que eu estou evitando. Estudar 30 minutos com foco total. Você acabou de criar direção. Passo 4. O primeiro movimento, 15 segundos. Aqui está o detalhe que muda tudo. A maioria das pessoas para na intenção. E intenção sem movimento vira frustração. Então você faz um primeiro movimento minúsculo, o menor gesto físico que inicia a ação-chave. Se a sua ação-chave é escrever, abra o documento e digite o título. Se é treinar, coloque o tênis e dê 10 passos. Se é estudar, abra o material e sublinhe a primeira linha. Se é vender, abra a conversa e escreva a primeira frase. Só isso, 15 segundos. Você não precisa completar a tarefa agora, você só precisa atravessar o portal. E pronto, 2 minutos. Agora você entende por que isso muda o dia antes de começar? Porque você acabou de fazer 4 coisas que a maioria das pessoas nunca faz. 1. Você cortou o fluxo de estímulos por um instante. 2. Você regulou o estado do seu corpo. 3. Você declarou uma identidade e um alvo. 4. Você iniciou o movimento real. Isso é uma sequência, e sequência cria destino. E aqui vai uma verdade dura. O seu dia não te vence de uma vez. Ele te vence aos poucos, por micro-rendições. Só vou olhar uma coisa rápida. Só vou responder isso primeiro. Só vou começar depois que eu me sentir pronto. Quando você faz o ritual do primeiro comando, você para de começar por rendição. Você começa por escolha. E sim, nos primeiros dias, sua mente vai resistir. Ela vai dizer: isso é bobo, não dá tempo, eu não preciso disso, depois eu faço. Essa voz não é você, essa voz é o hábito defendendo o território. Porque o piloto automático não gosta quando você coloca a mão no volante. Agora, atenção para 3 erros que anulam esse ritual. Erro 1. Transformar em ritual gigante. O poder está no tamanho pequeno. 2 minutos. Sempre. Se você transformar em 20 minutos, você vai negociar com ele. E o que é negociável vira opcional. Erro 2. Escolher uma ação-chave impossível. A ação-chave tem que ser realista e clara. Ela precisa caber no seu dia. Se você escolher algo absurdo, você quebra a confiança com você mesmo. E confiança é o combustível secreto da disciplina. Erro 3. Fazer sem o primeiro movimento. Sem o passo 4, você fica só na cabeça. E a cabeça é o lugar favorito da procrastinação. O corpo precisa começar primeiro. O corpo é o interruptor do foco. Agora eu quero te dar uma forma simples de usar isso por 7 dias sem falhar. Desafio dos 7 dias. Durante 7 dias, antes de começar o seu trabalho, estudo, treino, faça o ritual do primeiro comando. E depois anote em uma linha. Qual foi o meu nível de clareza hoje? 0 a 10. Eu comecei pelo essencial? Sim, não. Só isso. No final de 7 dias, você vai perceber algo. Os dias não ficam perfeitos.
eles ficam dirigíveis. E existe uma paz estranha quando você sente que está no comando, porque no fundo, o que cansa não é o trabalho. O que cansa é começar o dia perdendo a própria mente. Então faça o teste. Hoje, antes de começar qualquer coisa importante, pare. 2 minutos. Feche o portal. Respire. Declare quem você é hoje. Escolha o alvo e faça o primeiro movimento. E observe. O dia muda antes de começar. Se você quer, comenta aqui embaixo qual vai ser a sua frase de hoje. Hoje, eu sou o tipo de pessoa que andam. Se esse vídeo te ajudou, deixe o like e se inscreva no canal, porque aqui a gente revela os mecanismos invisíveis que controlam a mente e como retomar o comando. Eu te vejo no próximo vídeo.